Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistema cartesiano. É um conteúdo muito legal da matemática, ele é muito usado na construção de mapas e tem outras utilidades. Hoje nós vamos dar uma introdução, ver alguns nomes, ver como que a gente constrói, localização de pontos e algumas utilidades também na geometria, ok? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje de matemática. Então vamos conhecer o sistema cartesiano. Bom, o sistema cartesiano ele é construído a partir de duas retas. O eixo y, que a gente chama de ordenada, que é o eixo vertical, e o eixo x, que a gente chama de abscissa, que é o eixo horizontal. Então é a reta x e a reta y, ok? Bom, essas duas retas vão dividir o plano em quatro partes, que a gente chama de quadrante. Primeiro quadrante, andando para a esquerda, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essas duas retas, no encontro dessas duas retas, que nesse ponto aqui, nós temos um ponto muito importante que nós vamos precisar muito nas construções de algumas figuras. A gente chama esse ponto de origem, que é o encontro das duas retas, onde o x vale 0 e o y vale 0 também. Outra coisa muito importante, a partir dessa origem para a direita, no eixo das abscissas, nós teremos os valores positivos. E para a esquerda nós teremos os valores negativos. A mesma coisa acontece no eixo y. A partir da origem para cima, teremos os valores positivos e para baixo os valores negativos. Ok, já conhecemos o sistema cartesiano. Vamos ver algumas práticas que a gente pode fazer, para a gente pode ter nesse sistema. Ok, vamos lá. Então vamos ver o mais básico, o mais importante do sistema cartesiano, que é localizar pontos no sistema cartesiano. Então vamos lá. Bom, nós chamamos esses pontos de coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas são representadas por dois valores. Sempre o primeiro valor será x e o segundo valor será y. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui. Ponto A, 1 e 3. O primeiro valor eu vou andar no eixo x. Então sempre a partir da origem. Eu estou aqui na origem. Eu tenho que andar uma casa. Como 1 é positivo, eu vou andar para a direita. Agora eu vou andar na vertical, para cima ou para baixo. Como 3 é positivo, eu vou subir. 1, 2, 3. Então aqui será o ponto A. É onde que eu vou localizar o ponto A. Beleza? Então é simples. Andou na horizontal, depois anda na vertical. Primeiro anda na horizontal, depois na vertical. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Positivo para cima, negativo para baixo. Então vamos ver um segundo exemplo. Ponto B, menos 2 e 4. Então, a partir da origem, menos 2, como é negativo, eu vou andar para a esquerda. Menos 1, menos 2. O ponto Y é 4, positivo. Então, vão subir. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é onde eu vou encontrar o meu ponto B. Beleza? Facinho, né? Tranquilo. Anda a horizontal, depois a vertical. Vamos ver aqui, ponto C. O C é 0 e menos 5. Bom, a partir da origem, se o x é 0, significa que não vou andar na horizontal, nem para a direita nem para a esquerda. E o y é menos 5. Como é negativo, eu vou descer. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui é onde que eu encontro o ponto C. Percebe que o ponto C é marcado em cima do eixo. Não posso ficar do lado, nem para a direita nem para a esquerda, é em cima do eixo, ok? Vamos para o quarto ponto, ponto D, menos 3 e menos 3. De novo, a partir da origem, menos 1, menos 2, menos 3. Andei na horizontal, agora vertical, menos 3 para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui é onde que eu vou encontrar o ponto D. Tranquilo? Fácil demais, né, gente? Então, vamos lá, vamos ver outras coisas que a gente pode fazer usando o sistema cartesiano. Bom, outra coisa muito importante que a gente pode fazer no sistema cartesiano, depois da construção de uma figura geométrica, é fazer as transformações geométricas. Beleza? Nós temos várias transformações que a gente pode fazer, né? Tem ampliação, redução, reflexão, reflexão em relação às retas, a origem, rotação e translação. Então vamos ver um pouco de cada uma dessas transformações. Primeiramente vamos ver ampliação. O próprio nome já fala, ampliar é aumentar. E aqui no enunciado nós estamos vendo ampliar 3 vezes. Então eu vou pegar a figura, que é a referência nossa aí, que nós já fizemos anteriormente, que tem coordenadas A, B e C, com os valores aqui indicados, né?
Então, essa figura rosa aqui, então nós vamos ampliá-la 3 vezes, ou seja, é só multiplicar as coordenadas por 3, todos os valores por 3, não tem segredo nenhum, beleza? Aí eu vou transformar essa figura rosa aqui nesse triângulo maior de azul aqui, beleza? Então, multiplicando 3 vezes. Então, a coordenada A, 1 e 1, multiplicando cada um dos valores aí por 3, então eu vou ter coordenada D, 3x igual a 3 e y também igual a 3. Coordenada B, multiplicando por 3, nós vamos encontrar a coordenada E aqui, 6 e 6, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6 também. Então, nós teremos o E, que é a coordenada x igual a 6, e o y também igual a 6. E a coordenada C, multiplicando por 6, nós vamos ter aqui, né, 6 vezes 2, 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 3, 3. Então, nós vamos ter a coordenada F, que é o x igual a 6 e o y igual a 3. A ampliação, né, tranquila, é só multiplicar. Obviamente que a redução é o contrário. Se eu estou multiplicando para ampliar, eu vou dividir, né? Então, metade do tamanho original, ou seja, dividir por 2. Então, a figura, nós vamos encontrar essa figura menor aqui. Não vou fazer esses mesmos cálculos, demonstração de cálculo, mas é só entender a ideia. Se eu multipliquei para ampliar, eu vou dividir para reduzir. Ok? Tranquilo. E quanto à reflexão? Eu vou fazer a reflexão em uma outra figura aqui para não ficar muito embolado, beleza? Então, nós vamos falar agora, primeiro, reflexão em relação às retas. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para falar sobre esse assunto. Então, agora nós vamos falar de reflexão em relação ao eixo Y. Tranquilo. O que significa isso? Significa que eu tenho, em relação ao eixo Y, uma determinada figura de um lado, eu vou refletir, ou seja, eu vou fazer uma reflexão do outro lado. Ok? Então, vamos ver aqui na prática o que acontece com as coordenadas. Por exemplo, o ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 1 e 1. Ok? Nós temos aqui, ó, ponto A, menos 1 com 1. O ponto B, nós temos coordenadas menos 4 com 4. E o ponto C, nós temos coordenadas menos 1 com 6. Ok? Como ficaria a reflexão? Já que a reflexão em relação ao eixo Y, as coordenadas de Y não se alteram. Eu só vou mudar as coordenadas dos eixos, dos valores de X, que basta fazer o quê? Trocar o sinal, né? Olha, no ponto A, o x vale menos 1, no ponto A', o x vale 1. É só trocar o sinal. Aqui vale 4, aqui vale menos 4. Então, B vale menos 4, o B' 4. Estou falando só de x, né? Então, basta alterar os sinais dos valores de x. Quando é em relação ao y. Quando for em relação ao x, nós vamos falar no próxima figura agora. Ok? Tranquilinho, fácil demais para fazer. Depois é só fazer as ligações. No caso desse desenho, que vocês podem ter reparado que não marquei esse ponto, que não foi marcado. Para a gente entender o que essa reflexão significa, não precisou marcar. Mas a gente pode fazer isso também. Ok? Então, vamos ver o próximo exemplo aí. Bom, agora nós vamos fazer reflexão em relação ao eixo X. Agora, né, diferente do exemplo anterior, agora eu tenho a figura de um lado, eu vou refletir do outro lado em relação ao eixo X. Bom, se a reflexão é em relação ao eixo X, basta inverter os sinais das coordenadas em Y. Diferente do exemplo anterior, que a gente mudou os sinais das coordenadas de x. Agora nós vamos inverter as coordenadas de y. Está difícil de ver aqui, mas eu vou representar aqui para ficar mais fácil para vocês. Essa coordenada aqui é 8 e 4. Ou seja, esse ponto aqui, o reflexo dele no outro lado aqui, eu vou apenas alterar o sinal de y. Né? No exemplo anterior, eu alterava o sinal do x. Então, vai ficar 8 e menos 4. Está vendo que o valor de x é o mesmo. O que muda é só o valor de y. Ok? Tranquilinho de entender. Bom, agora nós vamos falar de reflexão em relação à origem. Ou seja, eu tenho uma figura de um lado, em um dos quadrantes do sistema cartesiano, eu vou fazer essa reflexão do outro lado em relação à origem. Quais seriam as características dessa reflexão? Na reflexão em relação à origem, todos os sinais das coordenadas serão invertidas. Vocês vão perceber que da figura verde aqui, todas as coordenadas são positivas, tanto x como y, né? Aqui, ó, 3 com 2, 7 com 3
e 4 com 5. 3 e 2, 7, 3, 4 e 5. A reflexão em relação à origem, todos os sinais foram invertidos, né? É só trocar os sinais. Então aqui não precisa ficar muito fazendo cálculo nem nada, não. Falou que em relação à origem, troca todos os sinais. Por exemplo, se eu for fazer escolher um ponto aqui no quadrante, no segundo quadrante, o ponto menos 4 e 5. A reflexão desse ponto é só inverter esses dois sinais. Então vai ser do outro lado aqui, né, em relação à origem, do outro lado no quarto quadrante, e as coordenadas serão: aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. É só inverter os sinais. Tranquilo. Depois é só, obviamente, né, depois de marcar os pontos, é só fazer as ligações, vocês vão encontrar a mesma figura sempre, né? Mas sempre invertida, né? Uma reflexão. Percebe que se você pegar esse triângulo aqui e imaginar que fosse uma seta, esse aqui está apontando para baixo e essa seta aqui está apontando para cima. Tranquilo. Vamos lá para a próxima informação. Para finalizar, então, nós vamos falar da rotação e depois da translação. Bom, na rotação, qual que é a definição? Seria o seguinte: na rotação, giramos a figura para a direita ou esquerda por um ponto fixo. No caso aqui da rotação, o que nós vamos fazer? A figura rosa aqui, a gente fixa um dos pontos. Então, foi escolhido aqui o ponto B. E a figura vai fazer um giro. Então, a rotação dessa figura rosa vai ser essa figura 5 aqui. Ela fez um giro de 90 graus. Tá? 90 graus. Vocês vão perceber o seguinte, que as coordenadas aqui vão ter algumas alterações, né, essas duas coordenadas, mas o ponto B é uma coordenada comum na figura. Se eu continuar girando tanto para a direita para a esquerda, sempre o ponto que eu escolho para ser fixo, ele não altera, obviamente, né? E por último, a translação. Translação nada mais é que, vamos lá, vamos para a definição aqui. Na translação, apenas mudamos a figura de lugar sem alterar suas características, ou seja, a figura não vai ter aumento ou diminuição do seu tamanho, não vai ter nenhuma alteração nos seus ângulos. É apenas trocar a figura de lugar. No caso aqui, qual figura que representa a translação dessa figura rosa? Essa figura 6, né? Vê que ela tem as mesmas características, ela foi apenas transportada mais para a sua direita, né? As coordenadas só foram alteradas na mesma proporção, né? O tanto que andou aqui do B para o H é o mesmo do A para o G e do C para o I. Ok? Então é isso aí, gente. Aí a gente encerra, então, essas transformações geométricas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários do vídeo. E assim que possível a gente vai esclarecendo. Um abraço, até o próximo vídeo.